Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz um vídeo extra. Vamos corrigir a prova de raciocínio lógico do concurso que aconteceu nesse último fim de semana do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais uma prova organizada pela VUNESP. Quem pediu esse vídeo foi o Luiz. Luiz, valeu demais por ter enviado a prova para a gente, né? Para a gente disponibilizar aqui no canal para vocês. Eu sei que vários de vocês gostam, né, do modo como a gente resolve as questões de raciocínio lógico, então faço questão de trazer esse vídeo aqui para vocês. Se você já conhece o nosso trabalho e gosta, né, do material de raciocínio lógico que a gente traz aqui, já existe uma playlist só com provas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se você não conhece, veja esse vídeo aqui, que só tem provas do TJ de São Paulo para você estudar com a nossa metodologia. Combinado? Vamos então para as 10 questões dessa prova. Vem comigo! Primeira questão é a questão do like. Deixa o like no vídeo, lembra? Deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo aí nos grupos de estudo para quem ainda não viu o gabarito dessa prova. Se é que alguém ainda não viu, apesar que não saiu o gabarito ainda, né? Vamos então a essa questão. Essa primeira questão é a questão de diagramas lógicos. Nessa questão estão sendo consideradas 4 modalidades esportivas, A, B, C e D. É sabido que. Então ele deu 3 frases aqui com as palavras todo e alguns, o que sugere que a gente pode resolver essa questão usando diagramas lógicos. Sempre que tiver todo, algum, você normalmente pode usar diagramas lógicos. A partir dessas informações, é necessariamente verdade que... Então, para a gente saber o que é necessariamente verdade, a gente monta o diagrama, beleza? Todo praticante de B é praticante de A. Isso significa que, se existir um conjunto A, o conjunto B vai estar aqui dentro do A, assim, né? Ou ocupando todo o espaço de A. Por quê? Porque todo mundo que está em B está em A também. É o que está escrito aqui. Depois, alguns praticantes de C são praticantes de B. Isso implica que o conjunto C tem interseção com o conjunto B. Então, o conjunto C pode estar assim, né? Encontrando o conjunto B. Então, existem praticantes de C que são praticantes de B. Então, necessariamente, o conjunto C vai ter interseção com o conjunto A também, porque o B está dentro do A, certo? Por fim, alguns praticantes de A são praticantes de D, ou seja, ele deu a relação para a gente do D com o A, mas não falou qual é a relação do D com o C, nem a relação do D com o B. Então, o conjunto D pode assumir posições diferentes. Pode assumir essa posição, tendo interseção só com A, né? Então, alguns praticantes de A são praticantes de D. Pode ter aqui essa interseção também com B, porque o B está dentro do A. E pode ter essa interseção aqui, além do B, com o C também, porque todo mundo que está aqui está dentro do A, certo? Então, a gente não consegue definir com exatidão qual é a posição do D, ok? Agora a gente vai para as alternativas. Letra A. Alguns praticantes de B são praticantes de D. Isso é necessariamente verdade? Não. Por quê? Se o conjunto D for esse aqui, nenhum praticante de D vai ser praticante de B. Então, essa afirmativa não é verdade sempre. Beleza? Todo praticante de C é praticante de D. Não, se o conjunto D for esse aqui, não vai ter nenhum praticante de D que é praticante de C. Letra C. Não existe quem pratique apenas B e C. Verdade, não existe quem pratique somente B e C. Por que não existe? Porque todo mundo que pratica B, pratica A também. Então, não vai existir só quem pratica o B e o C, porque todo mundo que pratica B também pratica A. Então, essa afirmativa é verdade, é necessariamente verdade, né? Então, quem é B é A também, ok? Letra D, vamos conferir as outras. Não há praticante de B que seja praticante de D. Não há praticante de B que seja praticante de D. Isso é necessariamente verdade? Não. Se a representação do D for essa aqui, vai existir praticante de B que é praticante de D. Ok? Letra E, qualquer praticante de A que seja praticante de C. Então, praticante de A que seja praticante de C, esses aqui. É também praticante de B? Não necessariamente. Se os praticantes de A que ele estiver se referindo forem esses aqui, eles não vão ser praticantes de B. Beleza? Então, essa não é necessariamente verdade. Então, a resposta é mesmo a letra C.
Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Tem dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo o seu comentário com a sua dúvida, que você vai receber uma resposta tentando esclarecer a sua dúvida. Se não tiver dúvida, não tem problema. Lembra, deixa o like no vídeo e deixa o seu alô aqui embaixo para ajudar o nosso canal. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 92. Questão de sequência lógica. Estão a seguir as 14 primeiras figuras de uma sequência figural ilimitada criada com um padrão lógico. A figura a seguir ocupa qual posição? Então, para resolver esse tipo de questão, a gente tem que descobrir qual é a lógica empregada aqui nessa sequência. Olha só, se você tem uma letra, você tem um quadrado cinza. Na segunda posição, esse quadrado cinza passou daqui para cá, né? Veio aqui para cima. Depois o quadrado cinza passou para a esquerda de novo. Depois o quadrado cinza andou para a esquerda de novo. Ou seja, o quadrado cinza está seguindo o sentido anti-horário, o sentido contrário do relógio, né? Vem para cá, para cá, para cá, para cá. Beleza? Depois que ele chegou na última posição, acrescenta uma letra e ele volta para a posição original. E aí ele dá a volta de novo. Ó. Vem para o B, vem para o A, vem para o A, vem para o A, aqui, depois vem para o B. Então ele está andando sempre para a esquerda. E aí chegou no final, acrescenta mais uma letra. Para a gente descobrir quantas vezes ele andou aqui, vamos olhar quantas posições existem a partir dessas letras. Quando tem uma letra, o quadrado tem quantas posições possíveis? 1, 2, 3, 4 posições possíveis, né? Escreve lá. Acrescentei a letra B, então vou ter duas letras. Quantas posições o quadradinho pode andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Depois, acrescentei a terceira letra, né? Então, quantas posições ele vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Consegue ver o que eu me refiro às posições? Né? Então, olha só. Para a posição A, ele tem 4 posições. Então, a gente chegou no quarto termo. Né? Aí, para a posição B, acrescentei mais 6 posições. Então, se eu pegar o último termo, 4 mais 6, vai dar 10. O último termo vai estar na 10ª posição. Certo? Beleza? Entendido? Sendo assim, para a gente descobrir essa aqui, basta a gente descobrir a soma das posições até chegar aqui, né? A gente tem quantas letras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, até chegar na última posição aqui da 8ª letra, esse quadradinho andou quantas posições? Observa que as posições estão aumentando de 2 em 2. 4, 6, 8. Então, quando tiver 4 letras, vai andar 10, 5, 12, 6, 14, 7, 16 posições. 8 letras, 18 posições. Então, quando chegar aqui no H, o quadradinho vai estar na 18ª posição do H. Só que tem que lembrar que ele não andou só essas 18 posições do H, ele andou todas as outras anteriores, né? Então, para a gente saber o número dessa posição, quando o quadradinho estiver aqui, ó, no H, basta a gente somar todas as posições que ele andou até chegar ali. Beleza? Então, vamos somar. 4 mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16, mais 18. Isso vai dar 88. Então, quando o quadradinho chegar aqui, ó, no H, na 8ª letra, né, no fim da 8ª letra, ele vai estar na posição 88. Chegou aqui, acrescento a nova letra, a letra I. Então, ele vem para cá. Essa posição aqui é a próxima posição, é a posição 89. Aí ele começa a andar para a esquerda. Ele vai andar 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, até chegar na posição 102. Então, a resposta é 102. Esse quadradinho está na posição 102. É isso. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, basicamente, tinha que só observar que o quadradinho dá voltas para a esquerda e o número de casas que ele anda corresponde ao número de posições aqui das letras que existem. Ok? Vamos para mais uma, questão número 93. Questão da família. Se você é bom em relações familiares, né? Você fez essa questão de modo fácil.
Alguns homens familiares entre si estão em uma sala e verificam que entre eles um é bisavô, 2 são avós, 6 são pais, 6 são netos e 2 são bisnetos. O bisavô desses 2 bisnetos está na sala. Cada um dos 6 netos olha pela sala e pode ver seu avô. Cada um dos 6 pais olha pela sala e pode ver seu pai, exceto o bisavô, que olha e seu pai não está na sala. Por quê? O bisavô é mais velho de todos, né? O bisavô, se ele olhar para a sala, ele vai ver só pessoas mais novas, ele não vai ver o pai dele, né? Que vai estar muito velhinho e não foi citado aqui. Beleza? O menor número possível de pessoas que podem estar nessa sala é igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos colocar as relações linearmente aqui. Tem o bisavô, aí abaixo do bisavô vai ter o avô, abaixo do avô vai ter o pai, e abaixo do pai vai ter o bisneto, certo? O problema falou que tem 2 bisnetos, já coloquei os 2 bisnetos aqui, né? Só que observa que eu já coloquei aqui as relações que essas pessoas têm além dessa. Então, você concorda que essa aqui é uma escala linear, né? Tem o pai, esse aqui é filho do pai. Esse filho desse pai é neto desse avô. E esse filho desse pai é bisneto do bisavô. Perfeito? Você concorda que esses 2 bisnetos são netos também. São netos de quem? São netos desse avô e desse avô. Então, esse é neto desse, esse é neto desse, né? Você concorda que o pai é neto desse bisavô? Concorda, não concorda? Por quê? Esse pai, o pai dele é esse aqui e o avô dele é o bisavô. Então, o bisavô é avô do pai. Isso implica que o pai é neto, ok? O bisavô tem outras relações familiares? Tem. O bisavô é pai desse aqui e é avô desse aqui. Então, coloca lá. O bisavô é avô desse pai e é pai desse avô. Né? O bisavô é pai desse e avô desse, ok? O avô tem outras relações? Tem. O avô é pai desse, certo? O avô é pai desse, ok? Aí agora a gente começa a contar as coisas que o problema falou. O problema falou que tem um bisavô. Tem um bisavô aqui, beleza? 2 avós. Quantos avós eu já escrevi? 1, 2. Beleza, então não precisa colocar mais avós. 6 são pais. A gente tem 1, 2, 3 pais. Então, estão faltando 3 pais. Então, a gente vai acrescentar 3 pais. Pai, pai, pai. Beleza? 6 netos. A gente tinha, né? 1, 2, 3 netos. Só que cada um desses pais aqui também é neto. Eles são netos de quem? São netos do bisavô. O bisavô é avô deles, né? Então, a gente tem 6 netos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 netos. E 2 bisnetos, a gente já colocou os 2 bisnetos aqui, ok? Sendo assim, para a gente descobrir o menor número de pessoas, fui colocando a situação de acordo com o que o problema descreveu, né? E sempre começando, vendo todas as relações possíveis entre as pessoas. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Então, o menor número de pessoas possível nessa sala é 8. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Então, questão de relação familiar. Tem gente que tem muita facilidade de ver isso, né? Eu particularmente, não tenho tanta facilidade de ver. Acho difícil ver essas relações familiares, mas escrevendo assim a gente dá conta de fazer. Vamos para a questão número 94. Questão de sequência lógica. E, no meu ponto de vista, não é uma questão de sequência tão fácil. A sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. Ele deu a sequência. Nessa sequência, a diferença, o que é a diferença? Subtração entre o menor termo maior que 1000 e o maior termo menor que 1000 é qual? Ou seja, ele quer que você pega o primeiro termo que vem depois do 1000 e subtraia do primeiro termo que vem antes do 1000, ok? Coloca a sequência e tenta descobrir o padrão dessa sequência. Existe uma forma de descobrir o padrão de uma sequência? Não existe uma receita, né? Cada sequência tem o seu padrão lógico. Se você tentar achar uma relação entre termos sucessivos aqui, você não vai ver nada muito lógico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, somou 2, depois somou 6, depois somou 4, né? Depois somou
12. Então, não existe uma relação muito lógica. O que para resolver essa questão, você tinha que perceber? Você tinha que perceber que existem aqui números elevados ao quadrado. Ó. 1, 9, 25, 49. Isso é o mesmo que 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 7 vezes 7, 49. Ou seja, os números que estão nas posições ímpares, primeira posição, terceira posição, quinta posição, sétima posição, são esses números elevados ao quadrado. Perfeito? E os números que vêm depois deles? Esses números que vêm depois, eles formam uma progressão aritmética. Olha só. Aqui, do 1 para o 3, aumentou 2, né? Do 9 para o 13, aumentou 4. Do 25 para o 31, aumentou 6. Do 49 para o 57, aumentou 8. Então, está aumentando uma progressão aritmética. Ó. Mais 2, mais 4, mais 6, mais 8. E note que esse número que é somado é sempre uma unidade maior do que o número que está elevado ao quadrado. Ó. Se é 1 elevado ao quadrado, você soma 2. Se é 3 elevado ao quadrado, você soma 4. Se é 5, você soma 6. Se é 7, você soma 8. Beleza? Então, para a gente descobrir qual é o primeiro termo que vem depois do 1000 e antes do 1000, vamos ver qual número elevado ao quadrado está perto de 1000. Se você pensar no 30, 30 vezes 30 dá 900. Então, vai ser um número perto de 30. Números ímpares perto de 30 elevado ao quadrado. Tem o 31 e o 33. Faz 31 vezes 31. 31 vezes 31, 961. 33 vezes 33, 1089. Então, esse número aqui, ó, 961, é o 31 elevado ao quadrado. Entre ele e o 1089, existe um termo, né? Então, é como se fosse aqui, ó, 961 está aqui. Aí vai existir um termo depois, e depois vai vir o 33 elevado ao quadrado, né? Eu tenho que somar quanto aqui ao 961 para achar o termo que está nessa posição aqui, depois do 961. Eu tenho que somar uma unidade a mais, tenho que somar 32, né? Eu sempre somo uma unidade a mais do que o número que está elevado ao quadrado. 31 mais 1, 32. Então, vou somar aqui mais 32. 961 mais 32, 993. Então, a nossa sequência tem 961, 993, 1089. O primeiro termo que está antes de 1000 é o 993. O primeiro termo que está depois de 1000 é o 1089. Então, eu tenho que fazer a subtração 1089 menos 993. 9 menos 3 dá 6. 18 menos 9 dá 9. Peguei um emprestado, então vou ter 9 menos 9, 0. 96. Corre para abraço. 96 é a diferença que o problema quer. Certinho? Dúvidas? Conseguiu visualizar a lógica dessa sequência? Então, eu não achei essa questão de sequência tão fácil. Você achou? Você conseguiu resolver? Espero que sim. Vamos para mais uma questão número 95. Olha a inscrição. Questão para você se inscrever aqui na Central dos Números e não perder as nossas aulas de lógica, né? Essa questão aqui é uma questão de equivalência lógica. Aqui no canal a gente já tem várias aulas teóricas com exercícios para você treinar, né? Então você aprende a teoria e treina exercícios. Basta acessar essa playlist aqui, ó, com aulas de raciocínio lógico. Lá tem uma aula sobre equivalência lógica, que você usaria para resolver essa questão. Um pouco antes de entrarem para prestar a prova de um concurso, 5 pessoas fizeram afirmações que soaram um tanto parecidas. Então, tem a afirmação da Letícia, do Pedro, da Mércia, da Célia e do Rodrigo. Todas as afirmações têm um se, então, tem uma condicional e tem um e, uma conjunção. Todas elas, beleza? E tem o ou também aqui, né? Duas dessas pessoas disseram afirmações logicamente equivalentes entre si. Essa dupla de pessoas é qual? Então, para a gente descobrir, vamos pegar cada pessoa, fazer equivalente da condicional e ver se tem alguma frase igual, né? Se a gente fizer 3 equivalências, a gente já acha a resposta, ok? Então, primeiro, como que faz equivalente da condicional? Uma forma de fazer equivalente da condicional, você viu lá na aula que eu indiquei para você, que é volta negando tudo. O equivalente da condicional,
volta negando tudo. Então, eu tenho que negar tudo. E entre as coisas que eu tenho que negar o E, né? Para negar o E, eu nego tudo e troco o E por O, ok? Poderia também ter que negar o OU. Para negar o OU, nega tudo, troca o OU por E, beleza? Então, vamos fazer a equivalente da afirmação da Letícia. A gente vai ler de trás para frente, negando tudo, né? Então, o que era então vira se, o que era se vira então. Então, a gente vai escrever se os candidatos não estudam, né? Então, neguei os candidatos estudam. Como que a gente nega que os candidatos estudam? Fala que eles não estudam. Se os candidatos não estudam, então nega isso aqui, ó, o concurso é longo e é difícil. Para negar o I, nega tudo, troca o E por OU. O concurso não é longo, troca o E por OU, ou não é difícil. Beleza? Aí, procura entre as outras pessoas se existe uma frase igual a essa. Não existe, né? Se os candidatos não estudam, aqui ó, os candidatos estudam. Se os candidatos não estudam, então o concurso não é longo e não é difícil. Não, tem que ter ou, né? Aqui não. Beleza, então não é a Letícia. Vamos passar para o Pedro. É equivalente da afirmação do Pedro. Nega de trás para frente, volta negando, né? Então vamos lá. Se o concurso é longo e é difícil, nega isso. Então, se o concurso não é longo ou não é difícil, se o concurso não é longo, negação do E, troca o E por ou, não é difícil, então nega os candidatos estudam, os candidatos não estudam, né? Procura para ver se tem alguma frase igual a essa. Se o concurso não é longo ou não é difícil. Cadê? Se o concurso não é longo ou não é difícil, então os candidatos não estudam. Está igual. Se está igual, a afirmação do Pedro é igual à afirmação da Célia. Corre para abraço. Pedro e Célia fizeram afirmações equivalentes. Essa é a resposta a essa questão. Beleza? Se você fizesse 3 aqui, então fiz 1, 2, né? Se fizesse a terceira, com certeza você ia achar a resposta. Ok? Vamos para mais uma? Então, questão tranquilinha de equivalência, né? Desde que você saiba os conceitos da equivalente da condicional. Vamos para a questão número 96. Essa questão do orgulho dos estudantes aqui do canal, né? A questão da tabela verdade. Já deixei aqui o nosso macete famoso da tabela verdade. A tabela verdade está montada aqui. Não sabe do que eu estou falando? Então é porque você não viu a nossa aula. Veja lá a nossa playlist de raciocínio lógico, que lá tem a aula explicando esse macete tintim por tintim. Né? Seguem algumas afirmações sobre pessoas. Então ele fez várias afirmações, 6 afirmações, falou que as afirmações eram verdadeiras ou falsas, com vários conectivos lógicos diferentes. A partir das informações apresentadas, é logicamente verdadeiro o que? Bom, quando você tem várias afirmações, você vai começar sempre da afirmação que é a mais simples. Então, a gente tem aqui ó, uma proposição simples. Bernardo é gastador, né? Não tem conectivo lógico. Não é composta, não é uma proposição composta, é uma proposição simples. Considere essa afirmação falsa. Então, vamos procurar Bernardo é gastador e falar que é falso. Tem aqui, ó, Bernardo é gastador. Isso é falso. Tem outro Bernardo? Tem aqui, ó, Bernardo é gastador. Isso é falso, ok? Tem mais Bernardo, Eduardo, Claudete, Gerson, Eduardo, Hugo, Ana. Não, não tem mais Bernardo. Beleza. Então, Bernardo é gastador é falso. Agora, vamos ler aqui, ó. Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador. Isso é o se então. O famoso caso da Vera Fischer que dá falso. Considere essa afirmação como verdadeira. Beleza. Se eu tiver Vera Fischer, vai dar falso. Eu quero que seja verdadeiro. Então, não posso ter a Vera aqui. Então, aqui vai ser falso necessariamente. Logo, Ana é generosa é falso. Ok? Vamos procurar a Ana. Tem Ana aqui? Não. Claudete, Eduardo, Claudete, Gerson, Eduardo. Ana. Ana é generosa. Descobri que é falso. Ok? A gente pode fazer aqui, né? Se Hugo é rico, então Ana é generosa. Essa afirmação é verdadeira. Então, é o se então de novo. Se então Vera Fischer dá falso. Não posso ter a Vera aqui, porque senão ficaria Vera Fischer daria falso. Quero que seja verdadeiro, então aqui tem que ser falso também. Hugo é rico é falso. Procura o Hugo. Tem Hugo aonde? Cadê?
Claudete, Eduardo, Claudete, Gerson, Eduardo. Não tem Hugo. Então, vamos para a próxima, né? Aqui, ó. Bernardo é gastador ou Claudete é gentil. Essa afirmação é verdadeira. No ou, basta um V para o resultado ser V. Tem que ser verdadeiro. Já tem um F aqui, então necessariamente Claudete é gentil. Tem que ser verdade. Beleza? Procura Claudete é gentil. Aqui, ó. Claudete é gentil. Verdade. Ok? Eduardo é tímido e Claudete é gentil. Essa é falsa. No eu preciso ter 2 vezes para o resultado ser V. Se é falsa, necessariamente Eduardo é tímido é falso. Ok? Por quê? Preciso ter 2 vezes para o resultado ser V. Quero que seja falso. Eduardo é tímido é falso. Então, coloca aqui. Eduardo é tímido é falso. Aqui a gente tem um ou. No ou, os valores lógicos precisam ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Se a afirmação é verdadeira, se eu tenho um F aqui, necessariamente Gerson é ligeiro, tem que ser verdadeiro, né? Se Eduardo é tímido é falso, tem que ser o contrário. Os valores lógicos têm que ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Beleza? Achamos os valores lógicos de todos em meio minuto. Meio minuto não, porque eu fui falando, né? Mas na hora da prova, você faz isso aqui em 1 minuto, né? Rapidinho, através do macete. Vamos ver. Eduardo é tímido. Cadê o Eduardo? Eduardo e Mônica. Não, Eduardo não é tímido. Falso. Gerson não é ligeiro. Cadê o Gerson? Não, Gerson é ligeiro. Hugo não é rico. Cadê o Hugo? Hugo é rico. Hugo é rico é falso. Então, Hugo não é rico mesmo. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Ana é generosa. Cadê a Ana? Ana é generosa é falso. Claudete não é gentil. Não, a Claudete é gentil. Ó, verdadeiro. Beleza? Então, tranquilinha essa questão, desde que você soubesse a tabela verdade dos conectivos lógicos. Já sabe? Se não sabe, dá uma olhada na nossa aula para decorar esse macete e não errar esse tipo de questão nunca mais. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 97. E outra questão de diagramas lógicos. Peguei o diagrama e aumentei aqui para ficar mais fácil, né? A figura a seguir representa um diagrama composto por 4 conjuntos. Neste diagrama, regiões de interseção de 3 e apenas 3 conjuntos, 2 e apenas 2, regiões de apenas 1 conjunto. Nesse diagrama lógico, cada região que possui elementos de apenas um conjunto possui 24 elementos. Então, vamos colocar esses elementos aqui, ó. Todos que têm sozinho, que não tem áreas que não tem interseção, tem 24 elementos. Então, essa área do A aqui tem 24 elementos, essa área do B tem 24 elementos, essa área do D tem 24 elementos, essa área do C tem 24 elementos. Beleza? Coloquei aqui. E em cada região que se caracteriza por interseção de 3 e apenas 3 conjuntos, possui 40 elementos. Então, vamos lá. Cada região tem 40, né? Então, aqui, ó. E em cada região que se caracteriza por ter interseção, possui 40 elementos. Regiões que têm 3 conjuntos. Aqui tem 2, só o A e o B. Aqui tem 3, né? Então, aqui vai ter 40 elementos. Aqui tem o A, o B e o C, né? E aqui também tem 3 conjuntos, ó. O D, o C e o B. Então, aqui também vai ter 40 elementos, né? Só essas duas regiões têm 3 conjuntos em interseção. Sabe-se que no total são 416 elementos que fazem parte desse diagrama e que o número de elementos que pertencem a cada região, que se caracteriza por interseção de 2 e apenas 2 conjuntos, é igual entre si. Então, as regiões que estão faltando, que só tem 2 elementos, vão ter um número igual. Vamos chamar esse número de x. Então, aqui vai ter x, aqui vai ter x, aqui vai ter x e aqui vai ter x, né? E aqui também vai ter x, né? Que aqui é a interseção do C com o B. Beleza? Aqui do B com o D, aqui do B com o A, aqui do C com A. Beleza? Esse número é qual? Quer saber o valor de x? Para a gente descobrir, soma tudo e iguala a 416. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 vezes 24, mais 2 vezes 40, mais 1, 2, 3, 4, 5x. Isso é igual a 416. 4 vezes 24, 4 vezes 20, 80. 4 vezes 4, 16. 80 mais 16, 96. 2 vezes 40, 80, mais 5x é igual a 416.
Soma 96 mais 80, passa para o lado de cá, subtraindo. Você vai ficar com 5x igual a 416 menos 176. 416 menos 176 dá 240. Pega o 5 que está multiplicando, passa para cá dividindo. 240 dividido por 5 vai dar 48. X é 48. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Então, questão de conjunto, essa está entre uma das questões fáceis dessa prova de raciocínio lógico, né? Então, quem fez esse conjunto, quem fez essa prova não podia errar essa questão. Tinham questões mais difíceis que essa na prova. Muita gente vai acertar essa questão, ok? Questão número 98. Questão de negação. A alternativa corresponde à negação lógica da afirmação. Qualquer processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente nesse escritório. Tem aula de negação lá na playlist que eu indiquei para você? Claro que tem. Lá tem uma aula de negação do ou e negação de qualquer, né? Então, negação do ou. Nega tudo, troca o ou por e. Qualquer processo deve ser considerado, você pode falar que isso aqui, todo processo deve ser considerado, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que todo. Negação de uma frase que tem todo é, basta falar que pelo menos um não é. Consegue visualizar isso? Para visualizar, vou dar um exemplo para você. Você falar que todo cachorro é azul. Todo cachorro é azul, né? Como que você faz para essa frase ser mentira? Olha para aquele tanto de cachorro, todos são azuis. Como que essa frase se torna uma mentira? Basta que um cachorro não seja azul. Concorda? Se um cachorro for verde, a frase todo cachorro é azul será mentira. Então, isso é a negação. Para negar todo é, basta falar que pelo menos um não é, ou algum não é. Ok? Então, vamos negar. Qualquer processo deve ser considerado. Negação do ou. Nega tudo e troca o ou por e. Então, vamos negar qualquer processo deve ser considerado. Existe pelo menos um processo que não deve ser considerado. Pelo menos um processo não deve ser considerado, né? Algum processo não deve ser considerado. E, troca o ou por e, nega, não há trabalho eficiente nesse escritório. Para negar uma proposição que já tem o não, basta tirar o não. Há trabalho eficiente nesse escritório. Então, essa vai ser a resposta. Vai procurar uma frase parecida com essa, né? Essa frase está aqui. Algum processo não deve ser considerado e há trabalho eficiente neste escritório, né? Então, pelo menos um processo é a mesma coisa que algum, ok? Só isso. Então, outra questão que resolvi aí em 1 minuto. Concorda? Questão número 99. Questão de associação, né, dos termos das pessoas com as alturas e com as distâncias que elas correm. 3 amigas, Juliana, Nádia e Marluce, praticam atletismo não necessariamente nessa ordem de modalidades, 100, 400 e 5.000 metros. As alturas de cada uma delas são não necessariamente nessa ordem, 1,68, 1,72 e 1,81. Sobre elas é conhecido que Juliana não corre os 100 metros rasos. Vamos fazer de uma vez, né? Então, você tem 3 pessoas, Juliana, Nádia e Marluce. Juliana, Nádia e Marluce. Vamos ver o que cada uma faz. Juliana não corre os 100 metros. Para aqui. Se ela não corre os 100 metros, ela vai correr ou os 400 ou os 5.000. Escreve isso. Juliana corre 400 ou 5.000. E mora perto da amiga cuja altura é 1,72. Isso significa que a Juliana não tem 1,72. Se ela mora perto da pessoa que tem 1,72, não é ela que tem 1,72. Isso significa que a Juliana tem 1,68 ou 1,81. Beleza? E a Nádia? A Nádia, que não é a mais baixa, se ela não é a mais baixa, ela tem 1,72 e 1,81 ou 1,81, né? Ela só não vai ter 1,68. Não pratica provas com menos de 1.000. Então, a Nádia pratica 5.000. A única prova maior que 1.000 é o 5.000. Então, a Nádia pratica os 5.000 e ela não é a mais baixa. Então, ela tem 1,72 ou 1,81. E não mora perto das outras 2 amigas. Ou seja, a Nádia não pode ser vizinha da Juliana. Se a Nádia não é a vizinha da Juliana, ela não tem 1,72. Né?
não tem 1,72. Beleza? Por quê? Porque é a vizinha da Juliana que tem 1,72 e a Nádia mora longe. Mas aqui já dá para a gente concluir em relação à distância. Se a Nádia corre 5.000, a Juliana não vai correr 5.000, né? A Juliana corre 400. Então, a Juliana corre 400, a Nádia 5.000 e a Marluce vai correr 100, certo? Em relação ao vizinho de 1,72, a Nádia não é vizinha de ninguém. Se ela não é vizinha de ninguém, ela não é vizinha da Juliana. E a vizinha da Juliana tem 1,72. Então, a Nádia não tem 1,72. A Marluce tem 1,72, né? Sendo assim, a Nádia vai ter 1,81. Logo, a Juliana vai ser mais baixa, vai ter 1,68. Ok? Definidos as distâncias que correm e as alturas das meninas, vamos para as alternativas de resposta. As alternativas de resposta têm conectivos lógicos, então volta lá o macete da tabela verdade, que é a afirmação verdadeira. Ou, valores lógicos têm que ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Juliana pratica 400 metros, pratica, verdadeiro. Nádia tem 1,81, tem 1,81. No ou, se os valores lógicos são iguais, o resultado é falso. Próxima. Nádia pratica 5.000. 5.000, verdade. E, no E, preciso ter 2 vezes para o resultado ser V. Só vai ser verdadeiro se isso aqui for verdade. Marluce tem 1,81. Não, Marluce tem 1,72. Falso, resultado falso. Se, então, Vera Fischer dá falso. Juliana tem 1,68. Tem. Nádia pratica 400. Falso. Nádia pratica 5.000. Vera Fischer dá falso. Letra D. Se, então, Vera Fischer de novo. Nádia tem 1,72. Falso. Se é falso, a gente não vai ter Vera Fischer nunca, porque não tem como começar a Vera Fischer com falso. Né? Não vai ser a Vera, vai ser o falso. Então, se aqui é F, o resultado necessariamente é verdadeiro. Logo, essa é a resposta dessa questão. Vamos conferir a letra E. Atleta que tem 1,72 e pratica 100 metros. Cadê? Pratica, é a Marluce. E Juliana pratica os 5.000. Não, Juliana pratica 400. No E, precisa ter 2 vezes para o resultado ser V. Então, essa é falsa. Beleza? É isso, questão de associação com tabela verdade. Essa questão dá um pouquinho mais de trabalho, né? Agora a gente vai para a última questão. Tá pronta? Tá pronta? Bora! Outra questão de sequência. Considere 2 sequências A e B, cada uma criada com o próprio padrão lógico. Na sequência A, o primeiro termo apresentado é o 1, tá aqui, e o último é o 97. Na sequência B, o primeiro termo é o 100 e o último é o 4. Observe os exemplos a seguir. A diferença. A diferença é a subtração, em valor absoluto entre os números do par formado pelos primeiros termos de cada sequência, o 1 e o 100, é igual a 99, porque 100 menos 1 dá 99. A diferença em valor absoluto entre os números do par formado pelos sétimos termos de cada sequência, o 12 e 87, é igual a 75. O par, por quê? 87 menos 12 dá 75, né? O par de termos de cada sequência aqui, pareados conforme os exemplos anteriores, apresenta a menor diferença absoluta entre seus termos, está localizada em qual posição? Então, questão de sequência que, no meu ponto de vista, também é uma questão difícil. Vamos descobrir o padrão dessa sequência. Sequência A. O que está acontecendo de um termo para o outro? Do 1 para o 2, aumentou 1. Do 2 para o 4, aumentou 2. Do 4 para o 7, aumentou 3. Do 7 para o 9, aumentou 2. Do 9 para o 10 aumentou 1, depois 2, depois 3, depois 2, depois 1. Então, observa aqui, os aumentos formam uma outra sequência. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Sacou? Se nós somarmos essa sequência que se repete, né? Então, a sequência que se repete, 1, 2, 3, 2, são somas. Se nós somarmos, o resultado vai dar 8. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Aí, a gente pode trabalhar a partir dessa sequência de somas de 8 para descobrir termos em posições específicas próximas aqui das alternativas de resposta. Então, né, tá em torno aqui da posição 20, 23, 25. Beleza? Então, se eu pegar o primeiro termo e somar 8, 1 mais 8, 9. Olha o 9. Está aqui, na quinta posição. Quantos números tem antes dele? 1, 2, 3, 4 termos. Se eu somar mais 8, 9 mais 8, 17. Quantos termos eu vou ter na posição antes dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Observa que a cada vez que eu somo 8, eu chego num termo numa posição e acrescento
4 termos antes dele, né? Eu estou passando 4 termos. Então, vou fazer esse raciocínio. 4, 8, 12, 16, 20, 24, né? Somando sempre 8. 9 mais 8, 17. 17 mais 8, 25. Andou mais 4 termos. 25 mais 8, 33. Tem 16 termos antes. 33 mais 8, 41. Mais 4 termos. 16 mais 4, 20. 41 mais 8, 49. O 49 está na posição 25. Como que eu sei? Tem 24 termos antes dele. Eu fui somando de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tem 24 termos antes do 49. Então, o 49 é o número que vem depois do 24º termo. Está na posição 25. Está próximo aqui está na posição da primeira alternativa de resposta. Então, já sei que na posição 25 está o 49. Beleza. Isso na primeira sequência. Vamos ver qual número está na posição 25 na segunda sequência. Qual é a lógica da segunda sequência? É a mesma lógica, só que subtraindo. Ó. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Então, aqui é diferente. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2. E subtração, né? Sequência que se repete. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. 3, 2, 1, 2, né? 3 mais 2, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou subtrair 8. Mesmo raciocínio de antes. 100 menos 8, 92. Quantos termos antes? 1, 2, 3, 4. Depois, 92 menos 8, 84. Quantos termos antes? 8 termos antes. Menos 8, 76, 12 termos. 76 menos 8, 68. Menos 8, 60, menos 8, 52, até chegar em 24 termos antes. Então, na posição 25 da sequência A está o termo 49, na posição 25 da sequência B está o termo 52. Vamos fazer a diferença na posição 25, já que ela é uma das alternativas de resposta. 52 menos 49 dá 3. Posição 26. Será que a gente obtém um número menor que 3? Vamos testar. O que eu vou fazer? Da posição 25, vou somar uma unidade. É o primeiro passo aqui da minha sequência. 49 mais 1. Na sequência B, vou subtrair o primeiro passo. Vou subtrair 3. Então, vou ter 52 menos 3 e 49 mais 1. 49 mais 1 dá 50. 52 menos 3 dá 49. Né? Então, vou ter 49 mais 1 menos 52 menos 3. 49 mais 1, 50. 52 menos 3, 49. 50 menos 49, 1. Opa, 1 é menor que 3. Né? Se a gente está falando em valores absolutos, o 1... o único número que pode ser menor que 1 aqui vai ser o 0, né? Então, vamos olhar a próxima posição, né? Porque antes aqui do 25, os números vão ficar mais distantes entre si, né? Se eu já cheguei aqui, que aqui é 1, antes vai estar voltando, vai ficar mais distante. Depois do 1, será que eu vou chegar no 0 ou vou começar a aumentar de novo? Vou ver a posição 27. Na posição 27, vou pegar o 50 e vou somar 2, né? Porque é o segundo passo aqui da sequência. 50 mais 2, 52. Vou pegar o 49 e subtrair 2, né? Porque é o segundo passo da sequência de subtração. 50 mais 2, 52. 49 menos 2, 47. 52 menos 47, 5. Então, voltou a aumentar. Então, a partir daqui, da posição 27, vai só aumentar. Antes da posição 25, a diferença vai só aumentar. O menor valor possível entre dois pares de termos está na posição 26, que é o valor 1. Ok? Então, posição 26 é a resposta a essa questão. Então, essa questão é uma questão difícil. Não é fácil, é uma questão de sequência relativamente difícil. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Assim a gente termina esse vídeo. Se você não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder os nossos macetes de lógica. E claro, se quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Deixe seu comentário dizendo o que você achou dessa prova. No mais, bons estudos e até a próxima.